Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Agradecer à Comissão Promotora esta oportunidade de convosco participar neste ato de resistência pela saúde de todos, que também é um ato de cultura. A saúde como bem público num Portugal soberano e desenvolvido. É verdade que a saúde e o bem-estar dos portugueses são sentidos por todos nós como um bem inestimável que queremos valorizar, proteger e promover. A saúde individual e coletiva é, repetimos nós, um bem público instituído constitucionalmente como um direito básico inalienável. Como trabalhadores ativos, eventualmente trabalhadores inativos ou ex-trabalhadores ou candidatos a futuros trabalhadores, e tudo passa pelo trabalho, sabemos que o nosso valor como produtores está diretamente relacionado com os nossos saberes, capacidades físicas e intelectuais e também com o nosso estado de saúde. Ser saudável não é somente não estar doente, é também ser portador de conhecimentos e de experiência para todo o momento saber gerir a relação connosco própria, com o mundo real, de modo a garantir a homeostasia em saúde e a satisfação profissional e pessoal. É hoje incontornável afirmar que a saúde está em todas as políticas, desde a educação e o ensino até a economia, e em particular nas políticas de trabalho e nas funções sociais do Estado. As relações entre as diversas políticas neoliberais, conservadoras e anticivilizacionais e os efeitos negativos sobre a saúde são evidentes e mensuráveis. A atual crise geral da sociedade capitalista, também chamada de economia de mercado, está a provocar uma verdadeira hecatombe humana. O fardo da doença, atribuída às políticas de direita recentemente impostas aos portugueses, não para de aumentar. Sacrifica-se a saúde das pessoas à dita saúde do capital. Para que queremos o bem-estar dos bancos, das grandes empresas multinacionais e dos grandes aglomerados capitalistas, se tal desígnio tem de ser feito à custa do sofrimento e da desgraça dos povos? Por absurdo último, chegaremos à situação de os produtores, na miséria total, despojados de todos os direitos, incluindo o direito à saúde, não serem mais capazes de contribuir para a mais-valia que o capital se apropria de forma contumaz da única fonte de riqueza, o trabalho humano. Para o sistema capitalista moderno, os gastos com a saúde das populações, e nomeadamente com os produtores ativos, são custos do processo de produção, que na perspectiva da maximização do lucro devem ser limitados ao mínimo básico para manter disponível a força de trabalho. Assim nasceu, já no século XIX, na Alemanha, o sistema de seguros-doença, modalidade que até hoje tem afloramentos e é base de alguns sistemas de saúde do mundo capitalista, e que alguns televisivos hoje têm tudo feito para que regresse ao nosso país. O financiamento é feito na base dos rendimentos do trabalho, pago pelo trabalhador ou pela entidade patronal. É, de forma visível, um custo do trabalho. Depois da Segunda Guerra Mundial, alguns países, com a Inglaterra pioneira, adotaram um sistema integrado de cuidado de saúde de influência soviética, em que o financiamento é estatal, baseado essencialmente nos impostos. É um serviço global para toda a população, tendencialmente equitativo, mais humano e mais justo e economicamente mais efetivo. A administração pública assume ao mesmo tempo a função de prestadora de cuidados, a função financiadora e reguladora, o que permite o planeamento orientado para as necessidades reais das populações. O nosso querido Serviço Nacional de Saúde, uma das mais belas conquistas de Abril, também a mais resiliente e a que está mais próximo do coração das populações. Esta modalidade criativa de serviços atingiu altos níveis de qualidade, efetividade e satisfação
pelos cuidados de saúde e doença prestados, de uma forma descentralizada, acessível por todo o território nacional. Os méritos do Serviço Nacional de Saúde, que nasce em condições políticas favoráveis da Revolução de Abril, foram postos à prova quase desde a sua origem. Tem resistido aos mais diversos ataques e armadilhas, muitas vezes apresentados como medidas para o melhorar, regenerar, aprofundar ou mesmo sustentar. Em o querendo vivo, o vão matando. No essencial, as principais linhas estratégicas de ataque da direita, que agora sofrem um agravamento desmoderado, têm sido o subfinanciamento crónico, a desorganização estrutural, a ausência de planeamento e a restrição de recursos humanos e materiais. As principais consequências são visíveis: baixa significativa da acessibilidade, aumento dos custos da doença, agravamento das doenças crónicas com mais episódios de agudização não tratados, o mensurável aumento do sofrimento e da doença mental e a provável degradação a curto e médio prazo dos macroindicadores de saúde, em particular das taxas de mortalidade geral e específica das doenças crónicas. O subfinanciamento crónico do passado teve um desenvolvimento brutal, recente, com um corte tremendo, superior a 20% nos últimos anos, de 2010 a 2012. O SNS, cronicamente endividado, passa a ser um Serviço Nacional de Saúde na penúria. Os hospitais e centros de saúde já estão a viver o pesadelo da míngua de meios. Desde há muito que está diagnosticado que o subfinanciamento é a causa primeira das ineficiências e desperdícios, limitativa da prestação dos cuidados oportunos e ajustáveis às necessidades e, por isso, de qualidade. Na verdade, a cadeia da disfunção económica provocada tem sido usado para pôr em causa a sustentabilidade financeira dos serviços de saúde. Mas não é mais que o resultado de escolhas políticas para liquidar o Serviço Nacional de Saúde. O corte danoso dos recursos financeiros do Serviço Nacional de Saúde é acompanhado de uma bárbara transferência de responsabilidades para os doentes através das taxas ditas moderadoras, que cada vez mais são copagamentos, aumentos de custos com os medicamentos, os transportes e outros bens de saúde. A ausência de planeamento transparente da estrutura geral e particular dos equipamentos de saúde sempre foi campo para desacertos e desequilíbrios de instalação de novos hospitais e centros de saúde. E atualmente é campo para encerramentos e agrupamentos insensatos, mesmo irresponsáveis, o que leva a uma clara desorganização dos serviços públicos, com diminuição da acessibilidade aos cuidados de saúde e de doença e um claro favorecimento dos prestadores privados. Os recursos humanos em saúde, médicos, enfermeiros, técnicos e administrativos e outros, são a componente mais valiosa do SNS, pelo que a forma assintosamente incompetente, quase provocadora, como têm sido geridos, é ou devia ser considerado crime de lesa à saúde pública. Passados 35 anos do SNS, continua a não existir um planeamento formativo que responda às necessidades de recursos humanos, minimamente estruturado a longo prazo. No que diz respeito à gestão dos recursos existentes, a política tem sido a distribuição das carreiras profissionais, a desorganização do tempo de trabalho, o corte nos direitos de remuneração do trabalho complementar próprio dos serviços de saúde, que funcionam todos os dias e em prazos alargados. Tudo isto tem como resultado final a desmotivação profissional e pessoal. As reformas antecipadas aparecem como salvadoras do martírio do trabalho sem condições. Os profissionais de saúde, no entanto, resistem e têm sido eles que, dentro do possível, têm travado o desmando, salvaguardando a qualidade dos cuidados prestados. Sem dúvida, o ponto crítico resultante do ataque ao direito fundamental à saúde é a perda da acessibilidade. A criação de filas de espera cada vez mais longas, dificuldades de marcação de consultas e exames, restrição aos transportes de doentes, meios de diagnóstico e tratamento cada vez mais afastados dos utentes, tudo isto tem provocado pelo encerramento de serviços e estabelecimentos e pela redução dos profissionais médicos e enfermeiros.
O número de médicos dos centros de saúde continua a reduzir-se, apesar da maior sobrecarga de trabalho. Sobre gestão ao serviço, mais de 1 milhão de utentes continua a não ter médico atribuído. No que diz respeito à enfermagem, os cuidados primários, a situação é mais calamitosa, visto que ao longo dos anos os lugares nos quadros não são preenchidos, existindo um grande número de profissionais no desemprego que, sem outra solução, imigram. A novidade, pouco nova, é o alarido em torno do racionamento com vista a limitar o acesso aos cuidados médicos e terapêuticos. Para os políticos neoliberais, mercantilistas, sem qualquer perspectiva humanista, o racionamento é o método mais eficaz de reduzir os encargos públicos. Corta-se e pronto. E, quando muito, estabelece-se um pacote básico de cuidados para a generalidade das pessoas e reservam-se os cuidados mais diferenciados para quem tiver dinheiro. O aumento continuado dos custos de saúde está a discriminar os mais pobres. E, segundo os candidatos a coveiros do SNS, é um bom método para selecionar os que devem ser tratados. É juntar a discriminação à exclusão. Mas a estratégia neoliberal não deixará de tudo fazer para sangrar e capturar o SNS, a favor do capital e dos privados, integrando-lhe cada vez mais parcelas rentáveis do património, nomeadamente hospitais. Reforçará a dispensa de recursos públicos para pagamento de cuidados de diagnóstico e terapêutica fornecido por particulares que podiam, com economia, com segurança e qualidade, ser prestados no SNS. A eleição da prestação de cuidados de doença como área de negócio é um avanço neoliberal fortemente desfavorável à saúde e ao bem-estar da população. Os privados não prestam melhores nem mais eficientes cuidados que os bons serviços públicos. Os cuidados de medicina privada, tendencialmente peça a peça, são por natureza crematísticos, como é toda a organização capitalista. Muitas vezes redundantes, grande parte desnecessários e com ganhos de saúde erráticos. A industrialização neoliberal dos cuidados médicos de diagnóstico e terapêutica, por mais que os diferenciem, vai continuar a ter um caráter individual e pessoal, pelo que a tailorização e a automação têm os seus limites. Continuarão a ser cuidados de mão de obra intensiva, provavelmente cada vez mais desumanizada e com uma agravada exploração dos profissionais de saúde. A nova versão do capitalismo de saúde, com o seu cortejo de enganos e jogos de bolsa e da bolsa, que por aí vai, mostra claramente o escândalo da exploração da doença, em que o capital bebe de forma segura, diretamente do Estado e com todas as garantias, numa modalidade espúria de economia de mercado assistida. Privatização de serviços públicos, mantendo o financiamento público. Especial atenção merece o impacto das atuais políticas de direita no sofrimento e saúde mental dos portugueses. O desemprego, a precariedade, a baixa de rendimentos e a pobreza são fatores determinantes ou agravantes da doença e mal-estar, mensuráveis, em que a elevação das taxas de suicídio, a agudização de situações crónicas de saúde mental e a desregulação humana e social de muitas famílias comprovam. As políticas de direita têm como consequência o enorme fardo de doença e sofrimento a curto e a médio prazo. E a longo prazo podem atentar contra a sustentabilidade das nossas sociedades. Trata-se de um verdadeiro crime contra a humanidade. É tempo de dizer basta, denunciar as situações de injustiça e desfuncionamento dos serviços de saúde, defender o Serviço Nacional de Saúde público, geral e gratuito para os utilizadores, com um custo social aceitável, de qualidade e que respeite o princípio solidário
socializante da equidade, isto é, acesso à saúde segundo as necessidades e contributo segundo as possibilidades, de acordo com um sistema fiscal justo. É tempo de defender o bem público da saúde, com a intervenção participada, entregada de todos vós e eu próprio, e dos profissionais de saúde, apoiados pelos utentes em geral. É o que tem acontecido recentemente para Gáudio, enfim, de quem trabalha há muitos anos nesta batalha e que sempre vê que a vitória é possível, mesmo nas condições mais difíceis. Boa tarde.